Pensa só, artesãs super talentosas, com mãos que criam peças incríveis, mas que na hora de transformar essa arte em negócio, enfrentam uma barreira atrás da outra. Essa é a realidade de muitas mulheres no Brasil. Mas e se a gente te dissesse que existe um plano, uma estratégia pensada para virar esse jogo? É exatamente isso que vamos explorar hoje, mergulhando na iniciativa Sebrae. Para começar essa conversa, fica aqui uma pergunta central. Como é que a gente pode usar as ferramentas de hoje, a tecnologia, para dar ainda mais força para uma arte tão ancestral como o artesanato? Guarde essa pergunta, porque ela é a chave para entender tudo o que vem a seguir. Bem, vamos conhecer quem está no centro dessa história. Estamos falando de mulheres com talento imenso que colocam sua criatividade, sua cultura, sua herança em cada peça. Através do artesanato, sabe? Elas estão batalhando pelo sonho de ter um negócio que se sustente. E os obstáculos são gigantes, mas, como a gente vai ver, a resiliência delas é maior ainda. Mesmo com todo esse talento e o apoio que já recebem, parece que existe um teto de vidro impedindo que elas decolem. São problemas estruturais, mais profundos, que acabam travando o crescimento e impedindo que elas cheguem em mercados maiores e, claro, consigam a tão sonhada independência financeira. Ok, então como é que se quebra esse teto? O primeiro passo é entender do que ele é feito. E foi exatamente isso que a estratégia fez, um verdadeiro mergulho para diagnosticar a raiz dos problemas. É como um médico que investiga a fundo a causa da doença antes de receitar qualquer remédio. Vamos entrar nessa fase de diagnóstico. E essa análise que eles chamaram de árvore de problemas, um nome ótimo por sinal, não ficou só na superfície, olhando as folhas. Ela foi fundo, cavando para entender as raízes. E o que ela encontrou foram 3 nós principais. 3 grandes problemas, cada um com uma série de causas que se entrelaçam. A missão, então, passou a ser desatar esses nós. O primeiro grande nó é a burocracia e a falta de autonomia. Sem o CNPJ, muitas portas de grandes mercados simplesmente se fecham. Agora, some a isso uma dificuldade em gerenciar as finanças e a sobrecarga com os cuidados da casa e da família. Pronto, é a tempestade perfeita que mantém essas mulheres presas na informalidade. O segundo desafio está na produção. Com tempo limitado e pouca mobilidade, fica difícil aumentar a escala, produzir mais. E tem outro ponto, a falta de um padrão de qualidade internacional. Para um grande comprador que precisa de consistência, isso é um problema sério. Isso não só limita o quanto elas podem ganhar, mas também a chance de competir lá fora. E aí a gente chega no mundo digital. E aqui o buraco é mais embaixo. Sem ter como mostrar com dados o impacto social do trabalho delas, atrair um grande investidor é quase impossível. A falta de conteúdo em inglês e português fecha as portas do mercado internacional. E uma ferramenta poderosa como o Google Ads estava lá, parada, sendo mal aproveitada. A história incrível por trás de cada peça simplesmente não estava sendo contada. Certo. Com o mapa dos problemas em mãos, chegou a hora de construir as pontes para as soluções. Agora a gente sai do diagnóstico e parte para a ação. Vamos ver os caminhos que foram pensados para atacar de frente a raiz de cada um daqueles desafios. Dessa análise toda, surgiram 3 soluções bem estratégicas. Cada uma delas é uma resposta direta a um daqueles problemas centrais que a gente acabou de ver. Uma para cuidar da formalização, outra para organizar a produção e uma terceira para construir uma presença digital forte e, finalmente, contar a história de impacto delas para o mundo. Agora chegamos no pulo do gato de toda a estratégia. Porque ter boas ideias de solução é ótimo, mas saber por onde começar, isso faz toda a diferença. Não se trata de tentar fazer tudo de uma vez. A chave é encontrar aquela primeira peça do dominó que, ao cair, vai derrubar todas as outras na sequência. Olhando lado a lado, a escolha começa a ficar mais clara. As soluções de formalização e produção são fundamentais, claro, mas levam mais tempo e são mais complexas de implementar. Já a solução digital, bem, ela tem o potencial de trazer resultados mais rápidos, com um custo menor e o melhor, usando recursos que já estavam disponíveis. Ela não era só uma solução, era um catalisador. E a decisão foi essa mesma, focar na alavancagem. Em vez de atacar o problema maior ou mais óbvio, a estratégia foi mirar direto no gargalo que estava segurando todo o processo. A ideia era liberar esse ponto para que todo o resto pudesse fluir. Mas por que essa escolha foi tão estratégica? Porque focar na narrativa digital e nas métricas vai muito além do marketing. Pensa comigo. Isso abre as portas para conseguir financiamento de grandes instituições, aumenta diretamente as vendas internacionais, protege o posicionamento único delas como luxo ético e ativa uma verba de $10 mil por mês em anúncios do Google. É a chave mestra que abre todas as outras portas. Tudo bem, estratégia definida.
Mas a pergunta que fica é: como a gente vai saber se está funcionando? E a beleza desse plano é que ele tem metas bem claras, números concretos. Vamos dar uma olhada nesses objetivos que vão guiar o futuro do projeto. A primeira grande meta é trazer 60% das artesãs ativas para a economia formal. Isso é mais do que ter um CNPJ. É sobre dar a elas a dignidade e o poder de serem oficialmente donas do seu próprio negócio. A segunda meta foca na qualidade. O objetivo é que 25%, ou seja, 1/4 de toda a produção, atinja os padrões de qualidade para exportação. Isso significa consistência, profissionalismo e a chance de competir de igual para igual em qualquer lugar do mundo. E para a parte digital, tem um número que é crítico. A taxa de cliques, o famoso CTR, precisa ficar acima de 5%. E olha, isso não é só uma métrica de marketing. Se esse número não for atingido, adeus aquela verba do Google. É uma condição para manter o projeto com visibilidade global. No final das contas, todo esse esforço se une para construir uma identidade de marca muito forte: o luxo ético. A ideia é que, ao comprar uma peça, a pessoa não está levando só um produto bonito. Ela está levando uma história de impacto social, qualidade impecável e uma narrativa verdadeira. É isso que justifica um preço justo e cria uma conexão real com o consumidor. E uma sacada brilhante dessa estratégia é como ela conecta o trabalho local com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E isso não é só para ficar bonito no papel, não. Hoje em dia, para conseguir acesso a grandes editais e financiamentos internacionais, essa conexão é um requisito fundamental. Essa citação resume a genialidade do plano. Começar pela presença digital não significa esquecer as outras soluções. Pelo contrário, é o caminho mais rápido para garantir o financiamento necessário para fazer as outras duas acontecerem em larga escala. É usar uma solução para viabilizar as outras. Se a gente pudesse tirar uma grande lição de toda essa análise, seria esta: no mercado de hoje, um produto incrível por si só não é mais suficiente. A história por trás dele, o jeito como ela é contada e o impacto que ela prova ter, isso sim é o que faz toda a diferença. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Será que, no mundo cada vez mais conectado, o futuro do artesanato é inevitavelmente digital? Para preservar e valorizar essa arte tão ancestral, o único caminho é abraçar a tecnologia? Fica a reflexão sobre como tradição e inovação podem, e talvez devam, caminhar juntas.